Pois é, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com aquele lobotomia espetacular, transcendental. Você pode imaginar que a lobotomia é uma coisa que te causa um certo bloqueio, mas nesse caso não. É, na verdade, uma lobofilia. É uma maravilha, você está entendendo? É uma coisa assim, mais para abrir a cabeça, sabe? É até um programa de autoajuda, emocional, etc e tal, pá, né? Então é o seguinte, estou aqui com o Laerte e eu queria começar esse bloco, Laerte, falando sobre o Glauco, inevitavelmente falar sobre o Glauco. O que você acha que aconteceu com o Glauco, no final das contas? Se é que é possível você poder explicar isso. Ele foi morto de uma das maneiras mais trágicas que eu posso imaginar. Foi uma coisa assim circunstancial, que me parece, pelo que eu ouvi a história. Não foi uma coisa assim, vamos matar o Glauco. O cara estava meio doidão, entrou, foi mais ou menos isso, o cara não, entrou... Pelo que eu entendi, era uma ideia... Fixa. Uma ideia fixa. Ah, sim, isso então é outra coisa. Era uma coisa que ele tinha... Ele tinha planejado. Não foi assim, o que eu vou fazer hoje e tal. Os comentários que se fazem sobre esse caso, que aconteceu com o Glauco e com o filho dele, vão muito por uma coisa que não me agrada nada, que é a história de, não, o Glauco procurou isso, pois porque é. Ao fundar uma igreja que juntava maluco, ele estava, na verdade, cultivando a maluquice, esse tipo, né? de cercania, assim, tal, né? Não concordo, não concordo. A religião atrai muito maluco, não é verdade? Você pode analisar de outro jeito. Né? Malucos fundam muita religião. Malucos fundam muita Quer dizer, também você pode ver desse jeito. Os malucos tendem a fundar muita religião. Eles buscam religiões e tal. Isso. Tem uma coisa cara, eu vi agora também um desses documentários, falsos profetas, assim, pessoas aqui no ano passado pessoas que se afirmavam com plena convicção que serem a nova reencarnação de Jesus Cristo. Tem isso, né? É um cara japonês, um filipino, um birmanês, um hindu, um inglês, cada um uma situação, um com Rolls Royce, outro um pé rapado. Jesus Cristo não seria cristão, eu acho. Não, Jesus Cristo, inclusive, ele era um judeu ortodoxo. Não, ele jamais aceitaria o cristianismo. Não, exatamente. Ele estava muito além disso. Agora, ainda fizeram um monte de coisa da imagem deles. Eu tenho essa coisa dele, o sexo, né? Todo mundo fala assim, Jesus Cristo. Pô, eu acho horrível dizer que Jesus Cristo é fiel, Deus é fiel. Você tá entendendo essas coisas? Eu também acho. Não é? Deus é fiel é uma coisa que não tem significado nenhum. Aquela Kombi que Deus é fiel. Do ponto de vista teológico, não faz sentido. Pô, você tem um personagem Deus. Eu tenho. Como é que vai o Deus? Não, faz tempo que eu não mexo. Eu deixei todos os personagens de lado. Há quanto tempo que você deixou, cara? Assim? 4, 5 anos. É? Não, mas eu gostava de fazer Deus, porque era um personagem humano. Era, para começar, um personagem humano. Por incrível que pareça, humano, demasiadamente humano. Não sei se demasiadamente, mas ele era completamente a minha imagem humano. e semelhança, pelo menos. A única coisa que distinguia ele de qualquer outra pessoa é que ele era onipotente. Isso é uma coisa, um pequeno Mas detalhe. dava para fazer jogos de lógica muito legal. Tem uma entrevista coletiva que ele está dando. Ele senta lá. Daí, a primeira pergunta é de um cara que é de um jornal agnóstico, Tribuna Agnóstica. Ele fala assim... Tribuna Agnóstica é um puta nome. Deus, se você pode tudo, você também pode não existir? E ele fala, claro que posso. E aí a cadeira fica vazia. Os outros ficam putos. O cara... Puxa Deus, você não existe. E agora, imagina só, a gente está falando sobre Deus. Imagina se a gente estivesse num país islâmico, ou o que aconteceu, aquelas charges na Dinamarca, sobre Maomé, sobre aquelas coisas que decretaram a pena de morte para os caras. Esse assunto foi levantado de um lado só. O outro lado que não foi levantado é o seguinte, aquilo foi publicado em jornais de direita, da extrema direita. Sim, agora então na Holanda explica. E na Dinamarca. Pois é. Sim, então peraí, as charges, só para poder compilar, as charges foram publicadas em jornais de direita. De direita, anti-imigrantes, anti-islâmicos, não sei o quê. Entendi. Elas não são uma isso é importante. Uma coisa absolutamente inocente, babá. Eu sou a favor da liberdade de expressão total. Mas você está botando uma coisa que pesa na balança. Quando saiu essa polêmica das charges, eu lembrei de uma vez que eu fui na televisão, era uma Copa do Mundo, o Brasil ia jogar com a Holanda.
Estava aquela euforia, como está sempre em toda a Copa. Uhum. E o pessoal, uma das coisas que perguntaram, o que você acha que vai dar no jogo? Eu falei 2-1 para a Holanda. E aí? E as pessoas deram risada, então não sei o que, ali no estúdio. Eu quase fui linchado na rua. Eu fui parado na padaria por pessoas que eu nunca vi, falando assim, não se faz isso, dedinhos trêmulos no meu nariz. Você não é patriota, você é um traidor, tal, não sei o que. Foi uma opinião singela. Uma opinião singela. Mas não pode, a opinião realmente ofende muito. Sim, né? neste contexto, quer dizer, no Brasil, a opinião ofende muito. O nosso Maomé é a seleção. Os idiotas da objetividade me adoram no sentido de querer tentar me odiar, mas não conseguem, né, cara? Mas você tem esse tipo de coisa que eu vou dizer o seguinte. Lobão tem razão. Por falar em idiota da objetividade, quer dizer... Pô, não sei por que nem me veio isso à cabeça. Mas nós temos aqui um quadro chamado Lobão Tem Razão. Tu sabe. Por favor. Lobão, me diz aí, por que tu tá usando esse cabelinho de Justin Bieber, hein? Por que tu não volta pra aquele visual mais rock and roll? Vai ler mais. E é mais possível que o Justin Bieber esteja me imitando do que eu imitando. Porque, inclusive, pela ordem natural das coisas, eu estou há um pouquinho mais tempo que o Justin Bieber. E essa coisa de rock and roll, cuidado com a objetividade, porque a objetividade, ela constrói um sem número de idiotas, porque às vezes o que se aparece não se assemelha. A morte ainda não é uma festa. Quando a morte se tornar uma festa, a gente vai ter um intervalo menor do que a gente vai ter agora. Com licença.